E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. O jovem rei fez um trato com a bruxa para restaurar seu território e também ter sua vingança. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2.000 likes, eu faço uma parte 2 dessa obra. A história se inicia explicando que uma bruxa maligna disse que por causa de um sacrifício não realizado, as pessoas da cidade seriam amaldiçoadas, e o rei disse que ela não fará nada contra as pessoas do seu território, e mandou os cavaleiros irem exterminar a bruxa, mas os cavaleiros nunca retornaram da sua missão. Assim corta para outra cena, onde mostra o protagonista voltando para seu território, depois de passar 3 dias fazendo uma investigação dentro da floresta proibida. É claro, ele não se esqueceu de levar uma das suas caças para sua mãe fazer uma boa comida, mas ao entrar na sua casa, ele encontrou o corpo do seu pai, o rei, e da sua mãe sem vida, e enquanto ficava desesperado, ele viu uma carta na mão do seu pai, dizendo que uma semana atrás, uma bruxa veio até esse território, e junto com ela um estranho vento soprou. Ao mesmo tempo a rainha morreu, e vários dos seus cidadãos também, e ele ficou doente com pouco tempo de vida. Por causa disso, como rei protetor dessa terra, ele escreveu essa carta para seu filho, liderar os sobreviventes do seu reino no seu lugar. E terminando de ler essa carta, e vendo todos seus cidadãos mortos, o prota se encheu de ódio, e decidiu matar aquele quem fez isso. Então, sem perder tempo, ele entrou na floresta proibida, onde a bruxa vivia, e mesmo não sabendo o lugar exato onde ela mora, ele tem algumas informações que dizem que quando você se aproxima de uma certa área nessa floresta, você vai se sentir estranho, e vai desmaiar. Por causa disso, ele decidiu usar uma máscara. O prota também explica que essa floresta é a casa de todos os tipos de criaturas desconhecidas. Por causa disso ele deve andar sem fazer barulho. Desse jeito, depois de várias horas, ele finalmente encontrou a bruxa, e com sangue nos olhos, ele equipou suas armas de caça rapidamente, e atacou o coração da bruxa. Mas como sua pele parecia-se feita de madeira, ele não conseguiu chegar no coração. Ao mesmo tempo ela atacou o prota também, mas ele desviou do ataque, e colocou fogo nela, já que seus ataques tinham o poder da madeira, mas usando sua habilidade, ela de alguma forma apagou o fogo. Então o prota usou sua última carta na manga, e conseguiu capturar ela. Assim, cheio de ódio, ele disse que vai fazer ela pagar por ter matado seu povo, e usando sua habilidade de madeira, ela conseguiu escapar, e atacou ele com várias raízes, mas ele conseguiu desviar dos golpes novamente, e quando ele preparou para atacar ela, a bruxa perguntou por que ele estava fazendo isso com ela, e ficando surpreso com o fato dela falar a linguagem humana, ele capturou ela novamente, e disse que estava vingando sua família e seu povo. Mas antes de dar o golpe final, a bruxa disse que não matou ninguém, ela só saiu da floresta quando o vento soprou. Por causa dessa fala, o prota decidiu matar ela depois, e mandou ela seguir ele sem fazer qualquer gracinha. Assim ele a amarrou, e carregou ela pela floresta, e pelo fato dele estar carregando uma bruxa, nenhum monstro atacou ele. Normalmente sempre quando ele voltava para casa, os cidadãos recebiam ele com um sorriso no rosto, mas agora ao chegar na sua cidade, todos eles estavam mortos. E vendo essa visão do inferno, a bruxa ficou apavorada, e falou que a floresta é amaldiçoada, e como isso já começou, mais coisas serão amaldiçoadas. Aonde o vento sopra, a terra vai ficar podre, a água impura. E enquanto dizia isso, ela fez o garoto se tornar barro, e explicou que como a morte está no ar, tudo nos arredores é uma mera ilusão. E ouvindo isso, o prota decidiu juntar os corpos do seu povo para ela dar um enterro para eles. Desse jeito, depois de reunir todos eles, ficou faltando só os pais dele. E enquanto ia em direção da sua casa, ele começou a ter lembranças de quando ele era pequeno, e vivia feliz com seus pais. E essas memórias fizeram ele sofrer ainda mais, já que ele nunca mais vai poder ver seus pais sorrindo novamente. Mas mesmo nesse sofrimento, ele foi forte e se despediu dos seus pais. Assim, depois da bruxa enviar todos eles para a vida pós-morte, o prota foi procurar o corpo das gêmeas na praia, já que ele não encontrou elas na cidade. E ao seguir as pegadas de um adulto na areia, ele encontrou as gêmeas, e nessa situação parecia que o pai delas estava levando elas para fora da cidade, e para sua surpresa as gêmeas estavam respirando. Então
Então ele levou elas para a bruxa, e usando sua magia, a bruxa fez a respiração delas ficarem normal. Ao mesmo tempo elas abriram os olhos, mas logo após limpar as lágrimas do prota, elas acabaram dormindo, e emocionado ele pediu desculpas por ter agido de uma forma tão bárbara contra a bruxa, e agradeceu ela por ter salvado as gemas, e como o último desejo do seu pai era restaurar esse território, o prota pediu ajuda da bruxa para ajudar ele nessa jornada, já que ele precisa de uma pessoa forte para dar uma mão para ele se vingar contra aquele que trouxe essa calamidade, e também sabedoria para ajudar ele a desenvolver seu território, mas a bruxa negou sem pensar duas vezes, mas mesmo recusando agora, no final ela acabou ficando do lado dele. Ao mesmo tempo corta para outra cena, onde mostra uma garota recebendo a notícia que a fronteira foi destruída. Galera, se vocês quiserem ver a jornada do jovem rei para restaurar seu território e também ter sua vingança, deixa o like para mim saber que vocês querem a continuação. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou.